Olha, às vezes as mensagens mais poderosas vêm nas menores embalagens, não é verdade? É bem o caso de uma carta antiga que a gente vai desvendar hoje. Ela é curta, mas é um verdadeiro plano estratégico para uma missão bem desafiadora. Vamos mergulhar na carta de Paulo a Tito. Para a gente começar e ter uma ideia do cenário, olha só essa frase. E o mais interessante é que quem disse isso não foi um inimigo, um estrangeiro. Foi um poeta da própria ilha de Creta. Isso já dá o tom do lugar, né? Um ambiente bem complicado que preparou o palco para a missão que estava por vir. Então, essa era a Creta. Pensa num lugar super estratégico, bem no meio do Mediterrâneo, uma ponte entre Ásia, África e Europa. Mas a fama não era das melhores. Pelo contrário, era um lugar conhecido pela corrupção. E o desafio era exatamente esse. Como é que se constrói uma comunidade íntegra, de confiança, no meio de uma cultura famosa justamente pelo oposto? Pois é, para uma missão de alto risco como essa, não dava para mandar qualquer um. Tinha que ser a pessoa certa. E essa pessoa era Tito. Vamos entender por que ele foi o cara escolhido para essa baita responsabilidade. Então, quem era esse tal de Tito? Primeiro, ele era greco, o que já era um diferencial, pois muitos colaboradores vinham de um contexto judaico. Ele tinha essa fama, sabe, de ser um cara que resolvia problemas. Paulo confiava nele para mandar para as missões mais cabeludas, tipo apagar incêndio na igreja de Corinto. Então, quando surgiu o problema em Creta, o nome dele foi o primeiro a aparecer. Certo, já conhecemos o lugar e o homem da missão. Mas qual era exatamente o problema em Creta? O que estava acontecendo de tão grave a ponto de ameaçar a reputação das novas comunidades cristãs por lá? Creta era um verdadeiro caldeirão cultural. A própria palavra sincretismo, que é essa mistura toda, tem origem lá. Imagina só, ideias, religiões, culturas, tudo junto e misturado. Para piorar, a ilha era o berço mitológico de Zeus, um deus famoso, digamos, por não ser muito fã da verdade. E essa cultura de ganância, de engano, ela estava vazando para dentro das igrejas. E aqui a gente vê o tamanho do conflito. De um lado, você tinha esses falsos mestres. Gente que na real estava ali para ganhar dinheiro, causar intriga, eram enganadores. Do outro lado, o padrão que Paulo exigia, líderes de verdade com integridade que viviam o que pregavam. O contraste era total. E aí que está o X da questão. O comportamento dessa galera minava completamente a mensagem. Sabe quando as ações de uma pessoa fazem tudo o que ela diz parecer mentira? Era exatamente isso. A fé cristã acabava parecendo algo feio, sem valor, e dava munição para quem quisesse criticar. Então, diante dessa bagunça toda, Paulo não manda só uma carta para reclamar, não. Ele manda um plano de ação. Um verdadeiro projeto com começo, meio e fim para arrumar a casa. A estrutura da carta é um roteiro bem claro. Primeiro passo, capítulo 1. Resolver a liderança. Tinha que botar ordem no comando. Segundo passo, capítulo 2, ensinar um novo jeito de viver em comunidade. E o terceiro, no capítulo 3, mostrar de onde vinha a força para tudo isso mudar de verdade. A primeira tarefa de Tito, portanto, era bem direta. Ele precisava confrontar esses líderes corruptos, tirar a autoridade deles. Depois, nomear gente nova, de caráter comprovado, e a partir daí, começar a ensinar um jeito de viver que fizesse jus à mensagem. E é aqui que a gente chega no coração da carta, na ideia talvez mais bonita e poderosa de todas. O conceito de que a fé não é só para ser acreditada, mas para ser bela. Quando a gente olha para construções como estas, logo vem à mente a palavra beleza, harmonia, né? É algo que agrada aos olhos, que inspira. Paulo vai usar uma ideia muito parecida, só que aplicada não a prédios, mas à vida das pessoas. A palavra-chave que Paulo usa em grego é kosmel. Sua familiar? Pois é a raiz da nossa palavra cosmético. Significa exatamente isso: adornar, embelezar, colocar em ordem, deixar mais atraente. E aqui está a aplicação direta. O jeito que os cristãos viviam em Creta deveria adornar, ou seja, embelezar a doutrina. O modo de vida deles deveria ser o cosmético, que tornava a mensagem de Deus algo atraente e belo para quem olhasse de fora. Mas como isso funcionava na prática? Bom, Paulo descreve um novo tipo de lar. Numa cultura de excessos, os mais velhos seriam exemplos de equilíbrio. Onde a instabilidade familiar era comum, os jovens construiriam lares saudáveis. Cada papel na sociedade deveria ser exercido de forma exemplar, criando um contraste visível e atraente. A estratégia, então, não era se isolar da cultura ou criar uma bolha. Era participar dela, mas de um jeito radicalmente diferente. Uma maneira que não condenava com palavras, mas que despertava a curiosidade com ações, fazendo as pessoas se perguntarem:
O que leva essa gente a viver assim? A partir desses lares transformados, Paulo amplia o foco para uma visão maior. Como essas comunidades renovadas poderiam impactar toda a sociedade de Creta? Mas de onde viria a força para viver de forma tão contracultural? Paulo é bem claro. Não viria do esforço humano ou de seguir uma lista de regras, mas de uma fonte interna, a graça de Deus que transforma as pessoas de dentro para fora. E esta passagem é o motor por trás de todo o plano. A ideia é que a salvação não é uma recompensa por bom comportamento, mas um presente. E é esse presente que transforma, renova e capacita as pessoas por uma nova vida. E o resultado final? A visão de Paulo era que os cristãos fossem conhecidos não como mentirosos e feras terríveis, mas como os melhores cidadãos. Pessoas pacíficas, generosas, que obedeciam às autoridades e sempre buscavam o bem de todos. Uma comunidade que seria sal e luz em um mundo sombrio. No fim das contas, a carta a Tito apresenta uma resposta atemporal para um desafio universal. Como uma comunidade de convicção pode influenciar a cultura ao seu redor de forma positiva sem se deixar corromper por ela? A resposta de Paulo é: tornando a sua mensagem bela através de uma vida transformada. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Como uma comunidade pode demonstrar o que realmente acredita, não apenas com palavras, mas com a totalidade da sua vida de uma forma que seja bela e convincente?